A manchete é: Embaixada dos Estados Unidos no Brasil pede que os gringos tomem cuidado com as manifestações de 7 de setembro. Em 1982, o presidente dos Estados Unidos, o Ronald Reagan, visitou o Brasil. Aí ele andou a cavalo com o Figueiredo, aquele que gostava mais do cheiro do cavalo do que do cheiro do povo, e depois dessa cavalgada aí foi para um jantar. Consta que o Reagan, no jantar, ergueu lá a tacinha dele e fez um brinde ao povo da Bolívia. Rolou um constrangimento e o Reagan tentou disfarçar, dizendo que a Bolívia era o próximo lugar para o qual ele estava indo na sua turnê latino-americana. Aí o Reagan foi para a Colômbia e o constrangimento permaneceu na história como uma demonstração de que esses gringos não sabem lá muita coisa sobre a gente. Para o sul da fronteira é tudo a mesma coisa. Não ache que o caso do Reagan é um caso assim isolado. Sobram pesquisas demonstrando esse tipo de ignorância aí do pessoal nos Estados Unidos. Em 2012, por exemplo, uma pesquisa constatou que 71% do povo dos Estados Unidos não faz a menor ideia de qual é a capital do Brasil. Fica ainda mais engraçado, porque 10% deles acha que Frida Kahlo é a maior personalidade brasileira que já existiu. Eles sabem pouco sobre a gente, eles sabem pouco sobre a nossa cultura, eles sabem pouco sobre quem nós somos, mas eles sabem o suficiente sobre os interesses deles por aqui. Aliás, sabem mais do que a gente imagina. Em 2015 veio o Wikileaks, mostrando que esses caras grampeavam basicamente todo o governo brasileiro. Bolsonaro é um ponto crítico no histórico dessas relações que já são complicadas. Vamos lá para a revista Piauí. O parceiro silencioso Biden quer distância de Bolsonaro, mas quer o Brasil alinhado contra a China. E no texto, desde que tomou posse em 20 de janeiro, Joe Biden encontrou tempo para conversar por telefone ou pessoalmente com líderes de mais de 3 dezenas de países, desde os muito grandes, China, Índia, Austrália, até os muito pequenos, Estônia, Emirados Árabes, Bélgica. A lista incluiu aliados próximos de Washington, como o primeiro-ministro canadense Justin Trudeau e o presidente francês Emmanuel Macron, assim como figuras consideradas problemáticas ou vistas como rivais, a exemplo do turco Erdogan, do polonês Andrzej Duda e do maior bicho-papão de todos, o russo Vladimir Putin. Na América Latina, Biden falou com os presidentes da Colômbia e da Guatemala, além de ter conversado com o presidente do México, Obrador, o segundo líder a receber um telefonema de Biden depois da posse. O primeiro foi Trudeau. Embora tenha sido um dos últimos a reconhecer a contestada eleição de Biden, a ausência mais notável, Jair Bolsonaro. O que mais afasta os Estados Unidos do Brasil nesse momento é a agenda ambiental, como já confidenciou o próprio Bolsonaro. A questão dos Estados Unidos. Eu sou admirador do povo americano, tá? Torci por um presidente lá como cidadão, logicamente eu não posso me intrometer em eleições de outro país. Temos recebido autoridades do governo americano aqui no Brasil, eles têm demonstrado uma preocupação com o crescimento da esquerda no Brasil e no mundo. Da minha parte, o Brasil está de portas abertas, né, e pronto para continuar a conversa com o governo americano. Obviamente, o governo Biden é um governo mais de esquerda, tá? É um governo que tem quase uma obsessão para a questão ambiental. É feio para qualquer líder global ser visto ao lado do Bolsonaro. Não por acaso ninguém vem nos visitar, com exceção do presidente de Guiné-Bissau, que é chamado de Bolsonaro africano. Para você ter uma ideia de até onde vai essa resistência da comunidade internacional contra o Brasil, ouça aí o presidente francês, o Emmanuel Macron, falando sobre o que ele pensa sobre importar soja do Brasil. Ça veut dire ne plus importer d'huile de palme quand elle est produite par de la déforestation et quand elle nourrit de la déforestation. Cela veut dire ne plus importer de soja ou de protéines quand ils ont pour conséquence la déforestation, en particulier en Amazonie. Cet engagement, nous l'avons lancé au printemps 2019. On l'a inscrit dans une trajectoire, mais je vais être très clair avec vous parce que ce sont toujours des transitions. Pourquoi nous importions le soja d'Amazonie, du Brésil et d'autres pays? Parce que depuis les années 60, il y avait cette organisation entre l'Europe et le continent américain
qui avait construit cette dépendance protéinique par des grands accords commerciaux si nous voulons en sortir et stopper cette importation, nous devons reconstruire notre souveraineté protéinique. Cette stratégie, nous l'avons bâtie en France, par des investissements, mais en mobilisant toutes nos filières. Et nos agriculteurs, là, sont des porteurs de solutions de la lutte contre la déforestation, parce qu'on va reproduire des protéines en France qui vont nous donner notre souveraineté alimentaire pour nous-mêmes, comme pour notre bétail, et nous permettre de stopper cette importation. C'est cela qu'il faut développer en Europe, massivement. Ce sont des investissements, ce sont des emplois, et c'est la réconciliation de l'agenda pour la biodiversité, contre le dérèglement climatique, pour la souveraineté européenne et pour la création d'activités économiques. Formidable aventura. O tal do agro corresponde a 68% das exportações brasileiras. Então, se o resto do mundo decidir que o agro deixou de ser pop para ser flop, aí segura que o baque econômico vai ser ainda maior. Mas de volta às relações com os Estados Unidos. O Biden, ele pode até não falar com o Bolsonaro, mas nem de longe ele ignora os interesses no Brasil. Olá, o Brian Winter, de novo na Piauí, com as fontes dele no universo diplomático. Mesmo em governos de presidentes do Partido Democrata, as autoridades às vezes têm dificuldade em superar a antiga mentalidade da Guerra Fria e em ver o Brasil como ele de fato é. Ainda estamos tentando descobrir se o Brasil é a Grã-Bretanha ou a França, disse-me um funcionário que ocupou cargo de alto escalão no governo de Barack Obama, fazendo referência ao apoio quase incondicional dos britânicos aos Estados Unidos e a postura sempre independente dos franceses. Pois é, e há mais indícios de que a diplomacia dos Estados Unidos anda meio confusa com o Brasil. E a gente tem que admitir que o Brasil tá difícil de compreender mesmo, né? A gestão Biden mandou 2 emissários para cá, na BBC, quando o conselheiro de segurança nacional dos Estados Unidos, Jake Sullivan, e o assessor especial do presidente americano Joe Biden, Juan Gonzalez, entraram no gabinete de Jair Bolsonaro, no Palácio do Planalto, no último dia 5, não esperavam uma conversa de melhores amigos. Mas o que encontraram foi descrito à BBC News Brasil como nonsense e tenso por oficiais americanos. A gente já falou sobre esse encontro aqui num vídeo antes. Consta que esses caras eles vieram ao Brasil para falar dos próprios interesses, tipo o leilão do 5G, que é importantíssimo para que os Estados Unidos mantenham a sua influência na região, evitando a expansão chinesa. Aliás, sobre o 5G a gente fez vídeo também. Enfim, os caras queriam falar de 5G e tiveram que se contentar com um reme-reme do Bolsonaro sobre fraude nas eleições dos Estados Unidos. A administração Biden sempre esteve ciente de que Bolsonaro defendia publicamente as falsas alegações de Trump sobre as eleições. O republicano fazia múltiplas acusações ao sistema eleitoral dos Estados Unidos, questionando tanto aos votos de papel quanto aqueles depositados em urna eletrônica, mesmo antes do dia da votação. Bolsonaro foi o último líder do G20 a reconhecer a vitória de Biden. O que os americanos não esperavam é que Bolsonaro dissesse tais coisas diante de Sullivan e Gonzalez, ambos altos representantes do governo a serviço dos democratas há anos. Pois é, negócios bilionários são deixados de lado para que a ideologia entre na frente. Na Piauí, a gente tem mais informações sobre esses 2 gringos aí que vieram ver o Bolsonaro. O registro público da reunião de Bolsonaro com Jake Sullivan, o conselheiro de Segurança Nacional, sugere uma tentativa cuidadosa de equilibrar os 2 instintos do governo Biden. Um é obter do Brasil mais colaboração com a questão da China e na preservação da Amazônia. O outro é distanciar-se explicitamente do comportamento antidemocrático de Bolsonaro. Fomos muito diretos ao expressar grande confiança na capacidade das instituições brasileiras de realizar uma eleição livre e justa, disse Juan Gonzalez, principal assessor de Biden para a América Latina, a jornalistas após a reunião. Uma coisa tem que ficar clara aqui, na medida em que vai se polarizando entre Brasil e China, o mundo vai criando oportunidades para que países como o Brasil consigam obter um ou outro benefício. Basta lembrar da Segunda Guerra, quando Getúlio adiou o quanto pôde a entrada do Brasil no conflito. O Brasil foi entrar só em 1942 e só depois de conseguir arrancar dos Estados Unidos uma ajudinha para nossa indústria siderúrgica nacional.
Getúlio não era exatamente um democrata, mas sabia negociar. Não dá para esperar o mesmo do Bolsonaro, que acaba de receber mais um sinal de indisposição dos Estados Unidos. Na CNN, Embaixada dos Estados Unidos alerta americanos sobre risco de confrontos em 7 de setembro. Esse alerta emitido pela Embaixada dos Estados Unidos, ele recomenda que os gringos aqui no nosso território evitem as manifestações e, se por acaso se encontrarem no meio delas sem querer, tomem cuidado, sejam discretos e se cadastrem num programa lá da Embaixada deles que facilita a localização em casos de emergência. Um comunicado desses também passa uma mensagem para a comunidade internacional. Passa a mensagem de que os Estados Unidos consideram essas manifestações de 7 de setembro potencialmente perigosas. A emissão dessa nota, portanto, ela é um sinal de que o Brasil desceu mais um degrauzinho naquele status de pária internacional, que a gente já pensava ser o mais baixo possível. É bom ser pária. Olha, a Embaixada dos Estados Unidos, ela tá certa nessa. As manifestações de 7 de setembro são, sim, potencialmente perigosas. É gente fanatizada que, 1. Acha que todo mundo é comunista. E 2. Acha que eliminar um comunista é fazer um favor ao mundo. E é aqui que eu tenho um recado para você. Jovem militante, o tio te pede com todo o carinho do mundo. Mantenha coragem, lute pela democracia, exercite a sua liberdade, mas por favor, toma cuidado. Para continuar fazendo conteúdo e quem sabe expandir o projeto, o Meteoro depende de contribuições. A chave Pix do canal é essa aí, pixmeteoro@gmail.com. Você pode ajudar, mas claro, só se você quiser. Muito obrigada por ver esse vídeo até o final.